Bora lá, vamos começar mais uma das nossas lives dessa série Parábolas de Sabedoria, onde eu estou compartilhando aqui algumas histórias de sabedoria bíblica que podem sim nos ajudar tanto na nossa vida pessoal quanto nos nossos relacionamentos. E estamos na segunda etapa dessa série de lives. Hoje é o segundo dia dessa segunda etapa. E ontem, para quem não esteve ao vivo aqui junto comigo, a gente falou sobre uma história para nos ensinar acerca da vida financeira. Então, se você não assistiu a live de ontem, ela está gravada, está disponível aqui para você rever, compartilhar e não deixar de continuar assistindo essas outras histórias. E hoje nós vamos falar sobre o ato de servir, de oferecer o nosso melhor para as outras pessoas. Então, antes de eu chamar minha convidada, que eu já vi que ela está por aqui, vou começar a compartilhar essa live aqui para chamar as outras pessoas atrasadas que ainda não se conectaram para entrar aqui junto com a gente, participar dessa live de hoje. Você que já está aqui comigo, me ajuda compartilhando, clicando aqui no aviãozinho aqui embaixo, convidando mais pessoas para se ajuntarem aqui a gente, para nós já iniciarmos a contar essa história de hoje, certo? Então vamos lá, chamando as últimas pessoas aqui, para a gente já dar início à nossa live de hoje. Vou já convidar a minha convidada, bem redundante, convidar a minha convidada, para a gente já ir ganhando tempo enquanto o pessoal vai. Enquanto ela entra, eu vou deixando aqui o tema de hoje. Olha lá, olha ela. Gente, isso que é uma live, gente! Antes de qualquer outra coisa, quero dizer que não foi fácil. Quer dizer, foi fácil, mas não foi fácil ter esta mulher aqui hoje com a gente. Olha só, mas conseguimos, ela está aqui. Nos últimos dias, meu Instagram nunca bombou tanto desde hoje de manhã, quando compartilhei que esta mulher estaria aqui hoje junto comigo. Então, ó, bora lá aproveitar, né? Gente, já tô nervosa. A gente tenha muita paciência comigo, que eu nunca participei de uma live. Eu tenho vergonha, hein? Muito bem. Olha, estamos todos em casa. Aqui eu gosto sempre de falar que é mais um bate-papo do que uma live ou qualquer outra coisa. Então a gente fica super à vontade. O pessoal que já está aqui, boa noite, a paz do Senhor para aqueles que são cristãos, aqueles que não são, a paz também, né? Estamos reunidos aqui para compartilhar sabedoria, né? E eu quero deixar a Lu falar alguma coisa, se ela quiser falar alguma coisa, né? E o Rafael, não aguento o Rafael, gente. Não vou nem olhar os comentários, senão eu não faço live olhando as graças dele aqui. Mas eu vou deixando aqui, porque se você chegou aqui nessa live agora, eu quero estar deixando um aviso inicial, né? De repente o pessoal está vindo aí porque conhece a Lu, vai participar desse evento ilustre do ano de 2022, né? E eu quero compartilhar para você que essas lives aqui eu estou fazendo no meu Instagram, onde cada dia eu estou trazendo uma história de sabedoria bíblica aplicada na nossa vida, no nosso dia a dia. E hoje a Lu vai estar aqui para a gente falar sobre a história de hoje, que vai nos falar sobre o servir, sobre oferecer o nosso melhor. Ô, Rá, vem cá que estão perguntando de você rapidinho, só dá um oi. A minha secretária, Raíssa, olha ela aqui. Já viram? Agora ela vai sair que ela não gosta de aparecer. Viu, Rafael? Amanhã ela faz aniversário, 12 anos, e eu tô ficando velha. Meu Deus do céu. Bom, gente, falando nisso, eu quero deixar aqui o nosso versículo base da nossa live de hoje. E ele está, você que de repente tem uma Bíblia aí,
né? Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus. Você que de repente não tem uma Bíblia, quiser anotar para depois procurar no Google, ou quiser só fazer as anotações aí, pega papel e caneta, vai anotando, interagindo e participando aqui com a gente. Mateus, capítulo 25. Não sei se a Lu vai ler todo aqui, mas o texto em si está do versículo 14 ao 30. E aí o tema aqui é sirva com o seu melhor. E pode ir falando aí, Lu. É isso, gente. Então, boa noite para todo mundo aí. Gente, tenham paciência comigo. Se eu gaguejar ou se eu falar demais, Amanda, vai me cortando aí, que eu não tenho freio. A hora que eu for, vou que vou. Aproveita que hoje é sexta-feira. Eu vou tentar ser o mais breve possível aí para comentar sobre as anotações que eu fiz, porque eu fiz várias anotações, vai vendo o caderninho de anotação que a gente é nessa emoção, né? Que a gente vai que vai. E o tema escolhido aí é servir com alegria para mim, menina. Dá um aperto no coração. A Amanda começou comentando aqui, falando: nossa, como foi difícil convidar ela. Gente, eu morro de vergonha dessas coisas. Eu fujo disso. Aquele ditado, quem não te conhece, que te compre, foi criado baseado na Luciana, entendeu? Já começa por aí. Não, a gente fala, eu falo pra caramba, eu falo pras minhas alunas, né? Eu dou aula de escola dominical no domingo e eu comento para meus alunos, se a minha facilidade de falar dando aula fosse que nem falar em público, assim, tivesse essa liberdade, meu Deus do céu, vixe! Tá super bem. Deslanchava. Mas é isso, Amanda. Você quer dar uma introdução? Você quer falar alguma coisa? Eu já posso mandar da aula. Na verdade, eu não quero falar muito para, de repente, não atravessar no que talvez você preparou para falar. Então, pode iniciar. Não sei, como eu falei, né? Não sei se você vai ler todos os versículos, se você vai focar em algum. E aí o pessoal que faça a lição de casa, leia tudo, você que manda. Você tá no meu Instagram, mas a live é tua, vai. Ai, meu Deus. Que responsabilidade, que medo, né? Com muito temor, tremendo, gaguejando. Mas vai. Bom, o texto que a Amanda ela me desafiou a trazer aqui, né? É o que fala sobre talentos. Quando eu peguei para ler esse texto, é uma história já conhecida, né, de certa forma. Mas quando a gente vai puxando o contexto sobre ela, a gente vê que ela inicia mais ou menos no capítulo 24. Por quê? Ela pertence a uma série de exortações. A Amanda está fazendo uma série de parábolas aí, né, Amanda? Dando altas lições. Eu assisti algumas das suas lives aí, aprendi muito, viu, gente? Essa do planejamento da vida financeira de ontem foi um arraso. Foi um arraso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, que é uma das anotações que eu fiz falando sobre isso. Mas vamos lá, é uma série de exortações falando ali de Jesus, né? Falando ali sobre o povo, falando ao povo, falando aos seus discípulos ali, falando sobre a sua vinda, né? A sua próxima vinda. E aí, preparando ali como vai ser as coisas, os discípulos naquele questionamento, né? De como vai ser. A gente já vê aí um pouquinho da escatologia. Escatologia é quando se refere ao assunto das últimas coisas, dos últimos tempos. Aquela pessoal que adora o apocalipse da vida, né, que fala do fim dos tempos, é essa. Então, como eu disse para vocês, começa ali no capítulo 24 e vem trazendo essas exortações aí proféticas do que vai vir. E algumas lições que a gente vai aprendendo, eu vou começar contando a historinha aqui para vocês, né, dessa parábola, que a gente aprende que a gente tem que estar sempre alerta, vigilante, né? Vai pegando aí sobre a questão do serviço, viu, pessoal? Né? Sobre as coisas que a gente tem que fazer, como a gente tem se disposto. E a primeira perguntinha que eu vou deixar no ar é o que a gente tem feito com aquilo que Deus tem dado pra gente, né? O que eu tenho feito com os talentos? Aí você pergunta assim, Lu, quais são os meus talentos? A gente vai começar contando a história, então, do capítulo 24. Vocês me perdoem se eu
comer alguma informação, eu vou tentar contar isso de uma forma mais dinâmica possível, tudo bem? Bora lá. Bora lá. Então E vamos o lá. pessoal que tá aqui, gente, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês. Mas me ajuda clicando no aviãozinho aqui, convidando mais pessoas para participar, porque a gente só está começando. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Então, a história começa com Jesus ali contando. Na verdade, a história começa ali no capítulo. A gente já viu a história das 10 virgens ali, já foi contada a parábola. Quem não viu, gente, assista a live que tá muito boa contando sobre a parábola dos 10 virgens, viu? Na verdade, as 10 virgens não tá disponível aqui. Então, quem quiser vai ter que me mandar direct perdendo o acesso dessa live. É isso aí. Então vamos lá, pessoal. Então a história começa aí com Jesus fala de um homem de muitas propriedades, né? Queria fazer uma viagem e ele entrega ali alguns dos seus bens, chama seus servos, entrega ali alguns dos seus bens para esses servos. Então começa a ler. Chama o primeiro servo, olha, eu vou te dar ali 5 talentos para você cuidar desses bens para mim. Chama o segundo servo, ó, vou te dar 2 talentos. Entrega esses 2 talentos. Chama o terceiro servo e entrega esse 1 talento. Ok. Aí você fala assim, Lu, mas o que é talento? Eu vou colocar nesse contexto. Quando você vai pesquisar sobre essa parábola bíblica, fala sobre talento, dentro da pesquisa que eu realizei aqui, fala que se fossem considerar em ouro, equivalia a 34 quilos mais ou menos de ouro, o que equivalia naquela época a um salário de 20 anos. Se a gente for considerar como a moeda de prata, lá equivale a um salário de 1 ano, tá? Naquela época, o salário era dado em denários, que era a moeda de prata de Roma, tá? Então o pessoal fala muito assim, de que essa moeda, comparada com 1 talento, equivalia a 6.000 denários. Então, no cálculo, seria um salário de 20 anos, mais ou menos aí. Tá? Então, a gente já vê aí que esse proprietário, ele depositou muito na vida desses servos. Vamos começar por aí. Ele era um homem de muitas posses, vamos colocar assim. Então, a gente já vê aí, quando ele chama os seus servos, ele já conhecia esses servos, e ele deu, você viu que quantias diferentes. Então a gente já coloca uma característica diferente, que esse proprietário conhecia os seus servos. E ele sabia a capacidade que cada um deles tinha no cuidado ali com aquilo que ele estava oferecendo, aquilo que ele estava dando para que eles tivessem esse cuidado. Então vamos analisar aí. Vamos continuar a história, mas vamos analisando aí. Ele conhecendo. Então, cada um deles possuía uma habilidade de administração diferente. Então, cada um ele deu na sua proporção. Gravando isso, hein, pessoal? Vamos lá. Bom, o servo que recebeu 5 talentos, ele pegou esses 5 talentos, foi lá, fez com que esse talento rendesse ali e conseguiu mais 5 talentos. Então, de 5, ele fez 10. O segundo... Exatamente. O segundo servo, que recebeu 2 talentos, foi lá da mesma forma. Cuidou bem do seu talento, fez boas negociações com aquilo que ele tinha recebido e também dobrou esse talento. E o primeiro servo, que recebeu apenas 1 talento, pegou esse talento e enterrou. Coisa que era muito comum na época, o pessoal enterrava tesouros, etc e tal, mas com uma observação, né? Cada um enterrava aquilo que era seu. Vamos lá. Então, quando esse patrão, esse proprietário retornou de viagem, ele chama os seus servos para que eles apresentassem aquilo que eles haviam feito com os bens que ele confiou. E aí, esse proprietário chama o primeiro servo, olha, fui, multipliquei, talento, ok. O segundo servo vai lá, fui, também multipliquei. E esse proprietário, ele fica muito contente, fica alegre. Ele chama esses servos de bons e fiéis. Até eu fiz uma anotação aqui que ele coloca aqui, que ele chama esses servos de bons e chama os servos fiéis. E além disso... 21. Isso aí. E aí ele fala ainda assim, que
por conta disso, desse cuidado que eles tiveram com aquilo que foi dado a eles, sobre coisas maiores, com responsabilidades maiores, eles ainda seriam colocados. Então, além disso tudo, coisa que eles não teriam dinheiro, ele ainda convida esses servos para se sentarem com ele à mesa, no qual eles não teriam direito de compartilhar com eles essa alegria, de eles compartilharem, na verdade, com eles essa alegria. Ok, paramos por aí. Chega o servo que tem apenas um talento. Olha, me apresenta o talento que eu te dei. O que você fez com aquilo que eu te dei? E esse servo fala, olha, eu, né, sabendo que você é uma pessoa muito severa, sabe aquela desculpa que a gente dá? Aquela que eu... Aquela que a gente foge, Amanda, que a gente já conversou sobre isso? Pois bem. Exato. Pois bem, aquela desculpa que a gente dá. E aí ele pega esse talento, olha, como você é uma pessoa muito severa, né? Eu sabia que eu tinha que cuidar bem daquilo que você me deu. Eu enterrei. E a Bíblia fala que esse proprietário vira para ele e fala assim, olha, você foi mal e foi negligente, você não cuidou daquilo que eu te dei. Né? Antes, se você tivesse dado para os bancários, que eles teriam feito render esse dinheiro, teriam feito algo, né? E aí, quando a gente vai pegando o contexto, né, de tudo isso, né, a gente vê que tem vários significados para essa parábola, né? E eu fiz várias anotações aqui, né? E o primeiro deles é que Deus, ele não é injusto. Ele dá de acordo com aquilo que é a nossa capacidade, aquilo que nós temos capacidade. Né? Acabei de anotar isso aqui. Olha só! Quer dizer, eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, muitas vezes você quer algo que você não está apto para administrar. Exato. É a minha lição primordial e número 1. Né? Deus nos dá de acordo com aquilo que é a nossa capacidade. Tem um amigo meu, Amanda, que ele falava assim para mim, não tem nada mais ruim do que a gente receber uma bênção de Deus e não ter maturidade para receber aquilo naquele momento. A gente não vai conseguir usufruir, a gente não vai conseguir aprender, a gente não vai conseguir aproveitar da maneira certa. Exatamente, exatamente. Então, aquela coisa assim, Deus é justo. Então, ele nos concede bem, nos concede talentos, ele nos concede habilidades, nos concede oportunidade, mas tudo de acordo com aquilo que a gente consiga administrar. Por isso que a Bíblia fala ali, há tempo certo para todas as coisas, né? A gente não quer respeitar muito esse tempo aí que Deus nos dá, mas ele vê muito além do que aquilo que a gente pode imaginar, né? A minha mãe estava falando até agora com uma pessoa lá da nossa igreja que falava assim, os pensamentos de Deus são muito maiores que os nossos, né? Então, é aquela coisa, Deus enxerga onde eu não enxergo. Eu estou enxergando aqui, Deus está vendo muito mais além. E vai vendo. O segundo... vai vendo. O segundo tópico que eu anotei aqui, o pouco com Deus é muito. A gente vê que até aquele que recebeu um talento, que a gente vê quando a gente vai contrabalancear ali nos cálculos da moeda da época, equivalia a um salário de 20 anos. É muito mais do que eu poderia sonhar e imaginar. Eu até fiz uma anotação aqui, ó, falou assim, ó, o que Deus confia a nós é muito mais do que eu poderia fazer por conta própria. Exatamente. Gente, que mistério! Já tô até chorando, ó. Vamos lá. Pois é, exatamente. Vai vendo, Amanda. Então, a gente vai entendendo ali que com Deus é muito diferente. Ele poderia ter usado da sabedoria daquilo que Deus tinha concedido para ele para fazer muito mais, né? Aí entra a terceira lição, que é o que tem pegado muito. Tudo que eu tenho não é meu. Não pertence a mim. Né? Tudo que eu tenho foi dádiva de Deus. Foi porque Deus me deu. É uma coisa muito simples. Aí a minha mãe,
quando nós começamos a comentar sobre isso, né, que eu fui conversar com ela, que é aquela coisa assim, sempre que a gente vai falar para uma pessoa, a gente usa alguém de bode expiatório, alguém para fazer o teste, para ver, mãe, tô gaguejando muito, tô tremendo muito, tô pegando. Falei, meu Deus. Aí o que que acontece? Aí a minha mãe falou assim, tem certeza? Tem certeza de que tudo que a gente fala que não é nosso pertence mesmo a Deus? Será que a casa que eu tô hoje eu falo que é de Deus, mas eu não tomo posse como minha? O filho que eu tenho hoje eu não tenho posse como meu? O salário que eu tenho hoje eu não tenho posse como meu? Será que eu Sim. tenho mesmo essa mentalidade, essa aptidão de entender que o que eu tenho é de Deus? Vamos lá, continuando aí. Aí, né, eu falei assim, mãe, meu Deus, são pequenas coisas, pequenos detalhes que vão pegando na vida da gente. Uma vez, o pastor Ademar de Campos, até ele fez um exemplo que ele falava assim sobre dízimos e ofertas, falava sobre essa questão do dinheiro e tal. Cara, ele falava assim, o dinheiro não é seu, sabe como não é seu? Eu vou te provar. Ele falava assim, primeiro, o que é o dinheiro? Ah, o dinheiro é papel. Ele, de onde veio o papel? O papel é da árvore. Quem fez a árvore? Foi Deus. Então, é seu dinheiro? Sim. Não, o dinheiro é de Deus. Então, trouxe essa concepção de falar assim, cara, tudo que gere a sua vida, o fato de você abrir os seus olhos hoje, o fato de você poder respirar, o fato de você poder se locomover, o fato de você poder falar, o fato de você poder viver num país como o nosso, que você tem liberdade de falar, tem liberdade até demais, né, com o pessoal ultimamente. Que você tem liberdade de falar, que você tem liberdade de culto, que nem para as pessoas que frequentam a igreja, tudo, né? De ir embora, então, fala, filho, vamos embora. Bom, continuando aí, não vou estender muito aí. Continuando. Quarta lição. A gente deve multiplicar aquilo que Deus nos dá. Ou seja, não nos limitar a nós, mas expandir, né? Que tudo aquilo que Deus nos deu, o talento que nós temos, né? Que seja na palavra, que seja num abraço, que seja numa mensagem, que seja no agir, com pequenas coisas, não grandes coisas, né? A gente não pode limitar a ação de Deus a forma como Deus vai trabalhar, mas que seja tudo para a expansão do reino, para que ele seja reconhecido, para que não só isso, né? Mas que as pessoas consigam enxergar esse Deus que eu falo que eu sirvo. E esse ponto que você falou entra justamente no que eu coloquei no post. Porque eu falei assim, muitas vezes a gente espera da outra pessoa que ela dê o melhor dela pra gente. E a gente fica guardando o que a gente tem por dois pontos diferentes. Ou porque a gente não reconhece que aquilo que a gente tem é uma dádiva, é algo que pode servir como algo para abençoar outra vida, ou porque simplesmente a gente acaba num dia sendo egoístas de não querer oferecer a melhor parte daquilo que a gente tem, né? Então, o servir, até explicando aqui, né? Porque às vezes tá fugindo assim na mente, não tá conseguindo juntar as peças, mas é justamente sobre isso. A gente falou aqui sobre tudo que a gente tem vem de Deus e ele dá na medida que a gente pode administrar. E cabe a nós sabermos reconhecer aquilo que a gente tem e, a partir disso, o que eu vou fazer com esse presente que eu tenho na minha mão, né? Então, entra muito nessa questão, que às vezes a gente fala muito, dar e receber, só que a gente acaba querendo mais receber do que dar. E quando a gente dá, será que a gente está fazendo da melhor forma, com o nosso melhor? Ou será que a gente está fazendo só por uma obrigação, né? Se a gente for trazer um pouco, até fugindo mais dentro, se a gente for trazer para coisas de técnica, né? Tem um gatilho que é o gatilho da reciprocidade. Então, eu dou algo a alguém porque inconscientemente ela vai instalar na cabeça dela que, poxa vida, a Amanda fez algo por mim, agora eu me sinto na obrigação de retribuir de alguma forma. Só que aí é que tá, porque muitas vezes nesse automático a gente acaba retribuindo de qual maneira,
né? Como a Lu falou, será que a gente está usando o que a gente tem e multiplicando, né? Uma coisa que a gente tem? Ah, Amanda, mas eu só tenho uma coisa para oferecer, que eu sou boa ouvinte. Eu gosto de ouvir o que as pessoas têm para desabafar, para falar. Mas, poxa vida, de repente, se você pegar essa uma coisa que você é boa, quantas vidas você não consegue ajudar fazendo essa uma coisa? Né? O meu pastor, ele sempre fala que o muito de pouco, né, se torna algo grandioso. E, às vezes, é um sendo bom em ouvir, outro sendo bom em dar conselhos, outro sendo bom em puxar a orelha de vez em quando, né, que a gente vai conseguir multiplicar aquilo que Deus tem entregado sobre a nossa vida, e com isso nós vamos estar servindo, mas servindo com o nosso melhor. Sequencia aí. Isso. Não, é exatamente isso, né? O sexto ponto que eu ia falar é exatamente sobre essa questão, né? Que nem esse o último servo que recebeu um talento, ele levantou, se a gente for pegar aqui, ele faz uma acusação, né? Ele leva ali, né, a sua mensagem, chega assim, poxa, eu sei que você não serve, né, um dono, um senhor severo, tal, como se fosse uma acusação para ele aqui. Só que é como se fosse uma desculpa. Tirou o peso das costas dele, transferiu para o outro para justificar aquilo que ele poderia ter feito e não fez. Exatamente. E é tão engraçado isso, que aquilo que ele tinha, até isso foi tirado dele. Foi dado para aquele servo que teria mais responsabilidades, que foi colocado ali no texto e falou, olha, sobre o muito te colocarei tudo. E aí o questionamento real mesmo desse texto é de o que a gente tem feito com aquilo que a gente tem? Aquilo que Deus tem nos dado. O que a gente... Por mínima que sejam as coisas, né? Eu estava falando para minha mãe, né? A gente teve uma experiência com meu pai. Ele passou por um processo ficou enfermo, tal, doença. Eu perdi meu pai recentemente. E a gente teve uma experiência com ele que ele ficou internado no hospital. E lá no hospital faz muito frio. Muito frio, muito frio, muito frio. E aí a minha mãe foi e comprou uma meia para ele. Meia, né? Tava frio e tal. E aí ela chegou com essa meia nova e falou assim, olha, ele tava com uma meia no pé. Falou assim, ó, depois você tira essa meia que você tá, coloca no cantinho pra gente levar embora pra lavar e coloca essa meia. Aí minha mãe foi embora. E quando ela voltou no hospital para fazer a visita para ele, ela viu uma outra paciente usando a meia que ela tinha comprado para ele. E aí ele falou assim, olha, a minha mãe falou assim, cara, o que ela tá fazendo com a sua meia? Eu te dei essa meia para o seu usar. Eu fui atrás da meia para você e tá no pé da outra pessoa. Tipo assim, né? Sim, aí ele falou assim, ué, mas eu já tinha uma meia. Ela falou que estava com frio, não tinha nenhuma meia, eu fui e dei a minha meia para ela. Então, mínimas coisas que vão fazer a diferença numa vida de uma outra pessoa que tá ali. Sabe, a gente mostrar esse amor de Cristo refletido em pequenas ações. Muitas vezes a gente tem essa coisa de falar assim, mas eu não tenho nenhum talento. Eu não tenho nenhum diferencial. Nada de bom. Eu não tenho nenhum diferencial. Mas sabe o que muda a vida de uma pessoa? Um bom dia. Eu desejo para você da Luciana. Eu desejo para você uma boa semana. Eu tenho um amigo que eu falei assim para ele, eu acordei, depois desse processo que eu passei com meu pai, teve manhãs assim que eu acordei muito triste, muito chateado. E ele vinha e ele falava assim, Lu, eu desejo para você um bom dia. Eu desejo para você E era isso. E eu olhava aquilo ali e aquilo vinha rasgando no meu coração. E era aquilo que eu precisava. Falei assim, então, você vê que são pequenas coisas? Sim. O que muda a vida de uma pessoa? Um abraço. Cara, às vezes a gente fala assim, a gente espera que a ação de Deus para mudar a vida de uma pessoa vai ser uma coisa muito sobrenatural. E a gente esquece que o sobrenatural de Deus somos nós, eu e você. Muitas vezes. Muitas vezes em simples atitudes. Em um simples Deus abençoe. Vem cá, vamos bater um papo. Vem aqui, vamos tomar um café juntas. Perceber o que o outro está passando, perceber o que o outro está sentindo e talvez não está
querendo demonstrar para outra pessoa, é ter essa sensibilidade, né, pelo próximo. Sim. Se a gente entender que o servir é muito mais do que você pagar algo para alguém, do que você dar algo físico para alguém, é das coisas mais simples que, se a gente for parar para pensar, né, a própria Bíblia vai dizer que haverá um tempo em que o amor de muitos vão se esfriar. E cabe a mim, a vocês, né, todos nós, não deixarmos do que depender de nós, não deixar com que isso venha se esfriar, não deixar com que isso venha se perder, porque muitas vezes a gente fica olhando o outro e ao invés de nós sermos a diferença, a gente acaba sendo como eles. E a gente às vezes se esquece que nós fomos separados, digamos assim, de alguma forma, para fazer a diferença na vida de outra pessoa. E não nós sermos iguais a elas, né? E até eu quero aproveitar que eu já dei esse corte aqui, mas puxar, não sei na sua tradução aí, Lu, mas na minha, o versículo 25 diz, né, que o medo escondi na terra, o teu talento. E muitas vezes é isso que faz a gente se limitar, o nosso medo. O medo de falar, poxa vida, será que realmente eu sou boa nisso? Porque às vezes vai vir alguém da nossa casa e falar, poxa vida, mas eu acho que você fala tão bem, por exemplo, né? Eu acho que você tem um jeito tão paciente assim com as pessoas, de lidar com as pessoas, e às vezes você fica naquela coisa, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Né? Será que a pessoa não falou só para me agradar? Será que a pessoa não falou só para me incentivar? Então, que a gente tem que prestar muita atenção, que não adianta Deus nos dar grandes coisas, não adianta nós querermos grandes coisas e nós deixarmos com que o medo nos impeça de servir com o nosso melhor. Não é, Amanda? Eu tô fazendo essa observação, gente, porque a Amanda, ela já tá falando comigo dessa questão há muito tempo, né, Amanda? E eu sou o tipo de pessoa muito medrosa para algumas coisas. Eu não tenho essa aptidão, eu não me vejo com essa aptidão, essa eloquência que ela tem, essa facilidade, essa sabedoria na forma de falar, na forma de falar, amiga, filha, meu negócio é ficar dentro da sala de aula, quatro paredes, eu e Deus. Não vai, não vai. Mas é diferente, gente. A gente muitas vezes tem que despertar para aquilo que Deus está chamando a gente, não é? E a gente acha que às vezes a gente tem que fazer, nossa, ser o super-herói, que a gente vê referências em outras pessoas e a gente quer esse perfil pra gente. E muitas vezes não é para isso que Deus nos chamou. Deus tem um propósito para cada um. Ele deu talento na quantidade, na proporção certa de cada um, na sabedoria que cada um teria para administrar ali. E ainda assim foi muito, né? Então é aquela coisa assim, o pouquinho com Deus é muito mais do que aquilo que eu conseguiria fazer sozinho. Então, né? Fica esse feeling aí. E é exatamente isso. Às vezes a gente está deixando de servir com o nosso melhor por a gente não reconhecer o que Deus já nos deu. E a gente sempre fica naquele ciclo de achar que a gente precisa aprender mais. Ah, eu preciso me desenvolver mais. Ah, eu preciso aprender mais, estudar mais sobre isso. Ah, não, deixa outras pessoas. E realmente, gente, se nós não fizermos a nossa parte, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Ele não vai ficar esperando a gente se despertar para a vida. Mas o que eu quero trazer junto com a Lu nessa nossa live de hoje, muito mais do que dizer X, Y, Z de talentos que você pode usar, é você fazer a sua própria autoanálise, reparar talvez nos sinais que você já percebe de você, nas coisas que você gosta e você sente facilidade, naquilo que talvez as pessoas já chegaram para você e falaram, poxa vida, mas acho que você lida tão bem com esse tipo de situação, você faz tão bem certas coisas, e começar a juntar essas peças e entender que muitas vezes dentro da sua própria casa você pode estar sendo essa diferença que às vezes a outra pessoa necessita. Porque muitas vezes a gente vai deixando o tempo passar, a gente vai deixando com que pessoas de fora venham instruir as pessoas de dentro da nossa casa, sendo que muitas vezes Deus está esperando você fazer aquilo que Ele já te capacitou para fazer.
e aí a gente fica terceirizando essa responsabilidade. E aí a gente fica olhando todo mundo fazendo e a gente tem a sensação de que a gente não está caminhando para frente. Mas será que a gente não está caminhando? Porque nós mesmos temos enterrado esses talentos ou deixado ele ali no cantinho do esquecimento, né? Ou será que a gente está sendo tão egoísta que a gente só quer absorver o melhor do outro e a gente está retendo aquilo que a gente poderia dar e a gente não oferece? E aqui eu quero até puxar outro gancho e falar, né, acerca das oportunidades que a gente tem. Porque é algo muito... É muito assim que a gente pensa sobre muitas coisas. E esse ano foi um ano que a gente viveu muitas situações. E recentemente também compartilhei até aqui, perdi um amigo de trabalho. E exatamente naquele dia que eu recebi a notícia, horas antes, eu estava combinando com outra pessoa de nós irmos visitar ele no hospital no dia seguinte. Então, eu estava de manhã combinando com essa outra pessoa de visitar esse amigo no hospital no dia seguinte. E passado ali coisa de 40 minutos, chega ali uma ligação para falar que ele já havia falecido. Então, quer dizer, aquilo que eu poderia ter oferecido do meu melhor, eu deixei para um outro momento e depois não houve mais nada que pudesse ser feito. E o que eu quero dizer com isso é o quê? Quantas vezes nós temos tantas oportunidades de estar com as pessoas que nós amamos, de estar com as pessoas que fazem parte da nossa família, do nosso círculo de amizades, e a gente pode ser usado para fazer a diferença sobre a vida dessa pessoa naquela hora. E por conta do medo, como a gente leu aqui nessa história, por conta da insegurança, ou porque simplesmente a gente acha que ainda vai haver tempo para fazer aquilo enquanto a gente respira 3 vezes, enquanto a gente lê mais uma vez aquela palavra que talvez a gente queira compartilhar, mas que a gente venha se atentar com isso, que servir com o nosso melhor não é apenas o ir e fazer, mas é fazer na hora certa. E qual é a hora? Agora. Essa é a hora. Esse é o único momento que a gente tem de plena certeza que a gente pode oferecer o nosso melhor para alguém de fato e fazer a diferença na vida de alguém. Ai, e é exatamente isso. Você falou, eu passei por uma experiência muito parecida sobre essa questão da perca, né, de uma pessoa, de planejar fazer algo, falar, não, deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para amanhã, vamos esperar o melhor momento, melhor oportunidade. E essa oportunidade, melhor oportunidade nunca vinha, nunca vinha. Eu lembro de uma frase que meu pai sempre usava, que ele falava assim, ó, faça por mim enquanto eu estiver vivo. Vivo. Então, esse é o momento, agora é o momento. Fala assim, ó, olha, o que você pode fazer? O que é a questão, né? O que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito com os talentos que você tem, né? O que você tem feito com o seu proceder, as suas atitudes? O que elas têm demonstrado, né? O que elas têm impactado na vida de outras pessoas? Que diferencial a gente tem mostrado para a próxima geração que virá? Né? O que a gente tem demonstrado nas nossas atitudes, né? Como crescimento, como pessoa, a questão do nosso crescimento como pessoa em si. Que maturidade que eu tenho tido nas decisões que eu preciso tomar, na live de vocês de ontem, falando sobre a questão do planejamento, né? Esse planejamento eu tenho só deixado no papel ou eu tenho colocado em prática? Eu tenho exercido. Exatamente, eu tenho executado mesmo. Eu só estou procrastinando, né? Que é a palavra do momento é essa. Eu só estou procrastinando, né? Falando, filho, não é fácil, não. O pessoal coloca assim sempre, mas eu não tenho talento. Mas eu não tenho talento. São mínimas coisas, gente. A gente precisa despertar esperando... A gente acha que a gente precisa ter grandes... olhar pessoas e pegar a referência daí, e essas pessoas serem nossa referência, falar assim, nossa, para eu fazer tal coisa, eu tenho que ser como essa pessoa. E não, cara, Deus tem uma maneira particular de chamar a cada um, de agir com cada um. O que a gente precisa no momento é se dispor. Sim. Se dispor, porque as coisas vão acontecendo aí. E eu acho que é por esse caminho.
Oh, o Até pessoal tá falando. Eu só tô vendo os comentários subindo aqui. eu ia até puxar esse gancho que eu vi aqui que colocaram, né? E quando não sabemos quais são os nossos Isso. talentos, eu ia puxar justamente isso. Se a gente for parar para analisar friamente, hoje a gente tem acesso à informação e à vida de outras pessoas muito próximo de nós, que é através de um aparelho de celular. E a pior coisa que um ser humano pode fazer é se comparar. Porque todas as vezes que eu me comparo com outra pessoa, eu mesma me coloco em um estado de sofrimento. Porque as pessoas, elas não são iguais umas às outras. A gente acabou de ler aqui, eram 3 homens, cada um, o Senhor deles deu de maneira diferente, em proporções diferentes. Então, primeira coisa, não se compare a ninguém. E o grande problema é que hoje a gente fica... eu até achei muito engraçado, porque eu estou fazendo um curso de oratória, e o professor, ele diz que hoje a gente tem o smartphone na nossa mão e a gente fica usando ele igual um pirulito, que a gente fica passando assim, e a gente vai vendo várias coisas, e na verdade a gente não está fazendo nada, a não ser absorvendo a comparação daquilo que a gente tem olhado com os nossos olhos. E isso faz com que a gente acabe se comparando com o outro e esquecendo de olhar para nós. E uma coisa que eu sempre falo, nós precisamos aprender a olhar para nós. Se a gente for parar para ver o quanto do tempo do nosso dia, das 24 horas que a gente passa olhando acerca do que os outros estão fazendo e a gente não para olhar para nós. Quanto tempo do nosso dia a gente está olhando as outras vidas e a gente não está olhando para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. A gente não está reparando nas nossas necessidades. Às vezes, se a gente for parar para ver, a gente sabe falar mais da vida do outro, de tanto que a gente acompanha aqui nas redes sociais, do que da nossa própria vida. Às vezes, a gente sabe contar quem é a outra pessoa de cabo a rabo, mas a gente não sabe falar sobre quem nós somos. É verdade. Então, muitas vezes não é nem talvez o fato de você não saber qual é o seu talento, mas a pergunta que eu te devolvo é: será que você tem parado para olhar para você nos últimos tempos? Será que você tem parado para perceber quais são as coisas que você gosta e que talvez você tenha deixado de lado para fazer aquilo que talvez as outras pessoas estão exigindo de você e você tem se esquecido daquilo que Deus já deu na sua mão? Será que você tem dado o tempo suficiente que você merece para ouvir a sua voz interior e entender aquilo que você pode estar fazendo nessa geração, dentro da sua casa, pela sua família, algo de diferente, né? Então, que a gente possa levar dessa live aqui essa percepção: poxa vida, o quanto eu estou parando para olhar para mim? Porque eu nunca vou encontrar do lado de fora algo que eu ainda não encontrei do lado de dentro. Isso. E muitas vezes a gente está do lado de fora buscando se completar com aquilo que está do lado de fora. Mas a gente tem que saber que nós precisamos trazer de dentro para fora, né? Então, que a gente venha a fazer esse momento de reflexão. Poxa vida, quais são as coisas que eu gosto de fazer? Quais são as coisas que eu tenho deixado de fazer? Quais são as coisas que eu posso começar a fazer? E que a gente venha com essa vontade de fazer, não esperando algo em troca, mas simplesmente por nós estarmos fazendo o bom uso daquilo que Deus confiou sobre a nossa vida e sobre a nossa mão. E hoje assim... eu falo rapidinho aqui, hoje eu falo que a tecnologia, ela nos ajuda, mas ela atrapalha em algumas coisas, porque as pessoas, elas infelizmente viciaram em só mandar uma mensagem de texto que deixa as coisas menos humanas, né? E há uns tempos atrás eu acho que a Lu foi uma dessas pessoas que recebeu uma ligação minha numa sexta-feira aleatória, onde eu liguei e a pessoa ficou surpresa. Nossa, mas, né, ligando ainda, e não foi nem ligação pelo WhatsApp, foi pelo telefone mesmo. Nossa, você tá me ligando? Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só tô te ligando porque eu estava aqui no meu momento particular e eu lembrei de você e eu quero deixar uma mensagem para você. E aí você vê que uma simples atitude faz uma grande diferença na vida daquela pessoa. Então é de pequenos detalhes. A gente às vezes quer fazer esperando algo grandioso,
mas talvez é um mínimo detalhe, como a Lu falou, é só uma palavra ali que você deseja com todo o seu coração, com toda a sua alegria para outra pessoa, que você vai estar servindo com o seu melhor e fazendo a diferença. Exatamente. Eu acho que você já fechou com chave de ouro aí, Amanda. Acho que já pode terminar a live por aí, pessoal. Obrigada. É isso. É esse dispor, né? O que a gente falou dessa questão do relacionamento hoje, que tá complicado, né? Por conta da tecnologia, do celular. Tá muito difícil essa questão do olho no olho, né? Eu gosto muito de falar assim de uma pessoa lá da minha igreja, que eu falo que ela tem o abraço mais gostoso do mundo. Então eu falei assim, é aquele abraço que ela vem, ela olha no seu olho, depois ela vem e te abraça. Falei aquele abração de urso. Eu falei, gente, e como isso tem um impacto na vida da gente, né? Eu falo, gente, eu saio leve, eu já posso ir embora aqui, não preciso participar de mais nada, porque já entendi aqui o cuidado do Senhor, o abraço do Senhor. E quem falou que não foi para aquilo que ela foi chamada? Porque Deus não capacitou ela ali. Talvez não na eloquência das palavras, não no dom disso, daquilo, etc. Mas no carinho, né? No amor ali, né? A gente fala, né? Na caridade ali com as outras pessoas, esse olhar misericordioso, né? De saber o momento que tem que acolher, como você falou assim, o momento certo, ali, né? A pessoa certa no momento certo. Falei, tem um impacto na vida da gente, impacta a vida de outras pessoas. E são pequenas atitudes, assim, que mudam muito. Eu falo que a gente só vai entender o impacto que a gente tem de uma conversa, de um olho no olho na vida de uma pessoa, gente. A gente vendo essas proporções de coisas acontecerem, né? A gente não sabe quanto uma conversa pode mudar a vida de uma pessoa, né? Uma pessoa que está precisando naquele momento. E hoje se perdeu muito disso, principalmente quando se fala dessa questão toda de depressão, né? Uma conversa. Eu tenho. Exato. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, amiga, eu posso te ligar? Eu ligo, amiga. Ela, tô te ligando por vídeo que eu quero olhar no seu olho. Eu, cara, é isso. É isso, é olhar no olho, é você ver como que a pessoa, como que você tá? Conversa comigo. Você vê, a pessoa muda a expressão da pessoa. E é diferente isso. Eu recebi uma visita na semana anterior de uma amiga minha, e é a coisa que eu não sentia há muito tempo de você sentar a pessoa rir e chorar, sabe? Na mesma conversa. Sabe? Fala assim, gente, falta isso na gente hoje, a gente compartilhar. A gente falava muito dessa questão de compartilhar a palavra de Deus, que a gente tinha muito disso, né? Esses bate-papos gostosos, assim, né? Os mais antigos de casa falavam assim, ai, que saudade que eu tenho do céu. Hoje... Hoje pouco se ouve sobre isso. Mas é muito gostoso isso. Eu acho que falta isso. Esse servir com o melhor, sabe? Esse servir com o melhor vai exigir de você, vai exigir do seu tempo, vai exigir da sua atenção, vai exigir daquele momento de você parar do 365 graus, 360 graus que a gente dá durante o dia. Sim. E que nem eu falei para minha mãe, tava falando sobre você, falando assim, mãe, a Amanda, ela se dedica. Ela tá ali fazendo as lives de quinta, sexta, sábado e domingo com o pessoal. Entra às 8h30, fala, se comunica com o pessoal. Ele é olhando no olho e falando para as pessoas. E as pessoas veem do rosto dela, veem da expressão. E ela ri, ela chora, ela se emociona. Eu mais choro do que rio, mas tudo bem. Mas tá servindo com o seu melhor. Quantas vidas, quantas pessoas não estão sendo alcançadas com as mensagens que você fala aí? Não é? Que eu sou cansada, né? Falei para você das várias lives de experiência que a gente é dessas das conversas que chora que ri também, né, Amanda? Então, quantas pessoas não estão sendo alcançadas, impactadas aí? Então, é isso que eu acho que é esse despertar que muitas vezes falta na gente aí. A gente retomar isso, porque isso foi dado a nós, seres humanos. Deus nos presenteou com as emoções, né? Para a gente conseguir lidar com outras pessoas, comunicar com outras pessoas, saber nos expressar. E a gente perdeu um pouquinho disso, né? Eu acho que a pandemia fez essa absorção, né? Absorveu. Se fez essa exclusão aí do relacionamento, mas volta, a gente precisa retomar isso, trazer isso de volta. Falei, então, né, vamos servir com o nosso melhor aí. É nisso, é dedicando esse tempo, é dando essa atenção,
É olhando Vencendo as no olho. barreiras. Exatamente, transpondo. Vamos dar um tempinho no celular e falar assim, ó, não quero falar com você pelo celular, eu vou ir te visitar, eu vou ir tomar um Sim, café. Faz o bolo. Gente, sim. não tem comparação. E o mais interessante de tudo isso é que nem eu falei, né? Aqui eu sempre faço as lives, mas aí eu tava um dia eu falei, poxa vida, né? A Bíblia tem tanta coisa para ensinar pra gente, muitas pessoas nem sabem disso, acham que é só coisa ali, religião, 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 e tem tantos ensinamentos que a gente for parar para pensar, se aplica totalmente à nossa vida hoje. E se a gente for parar para ver tudo isso que eu tô trazendo aqui, seja na primeira etapa, onde eu trouxe as 4 lives, ou agora que eu estou com convidados, mas são histórias que, como eu expliquei ontem, era a forma simplificada de Jesus utilizar dessa comunicação para transmitir a mensagem que ele queria ensinar àquelas pessoas. E o que eu quero dizer com isso? Que de tudo que a gente está falando aqui, a gente não está falando de coisas técnicas. Ontem eu falei muito isso sobre o assunto que a gente falou sobre finanças, que eu falei, eu não entendo de finanças, não sou expert na área. A Thelma, que estava aqui comigo, também não tem nada disso, a não ser a área dela contadora. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que tudo aquilo que a gente precisa, a gente pode executar na nossa vida se a gente aprender a colocar em prática o básico. Não precisa a gente ser expert, não precisa a gente ser doutorado, mestrado, graduado, sei lá o A do que for. A gente só precisa executar as coisas simples. Só que o grande problema é que nos tempos de hoje nós temos, nesse ato da comparação que eu falei, a gente tem se preocupado em querer fazer as coisas grandes e estamos esquecendo e deixando de fazer o simples que continua funcionando até hoje, que continua dando certo até hoje, que continua tendo um grande impacto e uma grande diferença até hoje, seja na sua vida, seja no seu casamento, seja no meio da sua família, seja no convívio com os seus pais. É o simples que todo mundo sabe, mas que nem todo mundo coloca em prática. E é isso que vai fazer a diferença. E se a gente começar a abrir os nossos olhos para se despertar e voltar um pouquinho a enxergar o que na essência, a Bíblia nos ensina que a simplicidade das coisas que faz toda a diferença, porque quem complica somos eu e você, né? Se a gente colocar em prática essa simplicidade, a gente vai conseguir a cada dia fazer a diferença na vida das pessoas e servir sim com o nosso melhor. O simples, bem feito, porque é feito de coração, é feito da melhor maneira, na melhor intensidade, na melhor proporção que a gente pode oferecer. Então, que a gente não fique esperando, eu acho que eu preciso de mais, eu acho que eu preciso de um pouquinho, de um detalhe, de um ajuste nisso, de algo naquilo, ou eu não tenho nada. Às vezes, o pouco que você acha que tem é muito que uma pessoa espera receber. Às vezes, o pouquinho que você acha que tem é o nada que a pessoa nunca teve na vida. E é esse pouquinho que você tem que vai fazer uma grande diferença na vida dela. Então, que a gente comece a deixar de pensar um pouco só na gente, porque, querendo ou não, é uma forma egoísta de se pensar. Mas que a gente venha a usar, mesmo que seja o pouco que nós, aos nossos olhos, veja que é pouco, né? A gente use da mesma maneira e faça a diferença. E alegre outra vida, né? E alegre o nosso Deus que nos capacitou com isso também, por ele ver que nós estamos fazendo bom uso daquilo que ele confiou sobre as nossas vidas. É exatamente isso, Amanda. Eu acho que não tem mais o que falar, né, gente? Acho que já foi. Acho que já foi direto ao ponto, já colocou como tem que ser. É isso, é reconhecer mesmo aquilo que Deus tem nos dado, né? Entender que foi mesmo um presente, uma dádiva para nós. É como a gente viu ali, os servos não tinham esse direito. Mas o proprietário, ele tinha essa noção de quem eram os seus servos, né? E a capacidade que eles tinham para desenvolver, para fazer coisas ali. Então, que nós não sejamos essas pessoas, né? Que se abstêm, né? Que se esconde.
que deixa o medo dominar, mas sim que nós nos posicionemos, que nós, né, alavanquemos aí na atividade, no trabalho, busquemos esse desenvolvimento, né, que seja nos mínimos detalhes. Você sabe, para algumas coisas que você tem mais aptidão, porque a gente às vezes fica buscando, né, ai, não sei se eu sou boa nisso, não sei se eu sou boa naquilo. Tem sim, pode procurar em você, faça como Tira o você não disse. sei e o medo da frente e vai. Exatamente. Faça essa autoanálise, como você disse aí, e fala assim, nossa, o que eu tenho para oferecer é isso hoje. São boas palavras, né? Uma das pessoas que falou até aí na live aí, nossa, ela é uma pessoa muito abençoada e foi muito abençoada por Deus, assim, falou muito ao meu coração, ministrou muito no meu coração no meu momento de luto aqui, referente ao meu pai, viu? Tô te vendo. E Deus sabe. E Deus sabe que Deus tem um chamado para cada um, tem uma forma de trabalhar com cada um e nos chama para isso, né? Então, vamos despertar a gente, vamos trazer as pessoas para esse relacionamento, vamos transmitir esse amor de Deus, que a gente seja esse canal de bênção, né? De encaminhar aí, de fazer acontecer, que eu sei que Deus ele vai nos capacitando. A gente precisa ir nessa caminhada, né? A minha mãe fala assim, ó, a gente tem que botar o pé para Deus botar o chão. Essa é a caminhada de pé. Bota o pé que Deus vai botar o chão. E a gente vai indo, a gente tem que dispor o nosso coração. A Bíblia fala, Esdras dispôs o seu coração a ensinar sobre a palavra de Deus. Então, dispõe o coração, coloca diante de Deus. Eu sei que Ele vai dando capacidade, Ele vai nos direcionando para aquilo que Ele tem como propósito para as nossas vidas. Certo? Que ótimo e maravilhoso. Eu quero desde já agradecer a Lu por ter aceitado o desafio. Não precisei apertar muito, né? Mas muito bom te ver aqui. Já quero dizer que quero você mais vezes, né? Então deixa só eu organizar as minhas ideias e a gente vai se falando. Meu Deus, Quero não, agradecer. não. Gente, agora sim, ó. Pergunta, vocês que estão aqui, querem ver a Luciana mais vezes, em mais lives aqui junto comigo? Porque diz aquele ditado que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então vamos lá, gente. Vocês querem ou não querem? Coloca sim ou não aí nos comentários. Você só vê as mãozinhas e amém. É para encerrar, Amanda. Olha só, gente, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui junto com a gente, disporam desse tempo para acompanhar aqui essa mensagem de hoje. Eu deixo aqui já o convite para você que está aqui juntamente comigo, chegou de repente no meio da live. Vou deixar gravada aqui, porque essa live precisa ficar gravada, mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. Então, o pessoal aí vai me ajudando a compartilhar essa mensagem, mandar para mais pessoas terem acesso ao Simples, que continua funcionando. E aí, como eu disse, essa live aqui, ela faz parte de uma série de lives que eu estou fazendo, está indo para a reta final já, mas amanhã eu vou estar com mais uma convidada e a gente vai falar sobre mais uma parábola. E o tema de amanhã é onde você está firmada, né? Será que você está bem firmado? Você acha que está firmada, mas se acontecer alguma coisa aí no meio do trajeto, você vai ver que não está tão firme assim. Então, não vou dar muito spoiler. Talvez você que conhece um pouquinho mais de Bíblia já sabe qual vai ser essa parábola, né? Mas eu vou deixar aqui para a gente discorrer ela na live de amanhã às 20h30, tá? Então, eu quero já agradecer o pessoal que está aqui, agradecer a Lu mais uma vez. Muito obrigada. E depois eu vou te mandar uma mensagem ao término desta live. E amanhã, 20h30, é a penúltima live dessa série. E domingo, às 22 horas, horário é diferente porque é dia de culto. Então, domingo, 22 horas, eu encerro essa live com o meu pastor aqui, que vai estar trazendo a última parábola dessa série. Certo, gente? Eu agradeço cada um de vocês. Quero deixar aqui realmente a minha entrega de que não fique apenas em você estar aqui ouvindo, mas que você pegue uma coisa que seja e coloque em prática já hoje na sua vida, que talvez isso vai ser o estralo que precisava para fazer uma diferença enorme
né? Então, que você saia daqui dessa live levando muito mais do que 59 minutos de mim, da Luciana, falando aqui, mas de algo que você pode já aplicar na sua vida hoje, começar a fazer a diferença servindo com o seu melhor para as pessoas que estão ao seu redor, certo? Lu, dê as suas últimas palavras para a gente já encerrar a nossa live de hoje. Gente, nossa, Amanda, eu queria te agradecer. Não, eu queria agradecer as pessoas, quero agradecer a você, Amanda, pela oportunidade de falar, me desculpar por qualquer coisa, eventualidade, coisa que eu tenho falado abobrinha aqui. Gente, me perdoe, eu não sou acostumada com live. Eu já falei que eu gosto de sala de aula. Não seja por isso, a gente arruma uma sala de aula para você, ó. Já te falei do meu projeto, né? Estou em oração por ele. Eu vou arrumar uma sala de aula para você, não tem problema nenhum, Luciana. Eu falei, o negócio é sala de aula, gente, é estudo. Eu tenho vergonha, live, mas a gente vai trabalhando nisso, né, Amanda? Falei assim, um dos trabalhos, dos projetos que eu tenho é de trabalhar muito no meu Instagram sobre essa questão de expansão, de ajudar outras pessoas, que Deus vai preparando todas essas coisas, né? Então, deixa ele conduzindo. A gente tem que dar o primeiro passinho. Então, a hora que a Amanda falou, eu não, eu falei assim, quer saber? Ai, Amanda, tá bom, deixa. Então, vamos. Fica esse ensino como como que pode dizer a palavra que até me fugiu agora. Deus, ele te dá um talento e você acha que é apenas para a sala de aula, mas expanda a sua visão e veja as outras possibilidades que Deus pode estar te direcionando para usar o mesmo talento que você já tem de outras formas. Entende? Não é, menina? Então, o resto eu continuo no privado. E é isso. Amanda, eu quero te agradecer. Eu já te acho sensacional. Eu acho que as lives são extraordinárias. Eu tenho aprendido muito com você, com as suas participações aí. Que Deus continue te usando, te capacitando, dando sabedoria para muito, muito mais. Eu sei que Ele vai te colocar em coisas maiores. Então, prepare-se! E que seja aí o começo de um pontapé para grandes coisas aí. E é isso, deixa eu usar. E obrigada, gente. Uma ótima noite. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham, nesse bate-papo, nesse monte de conversa, de coisas faladas aqui, você tenha levado algo aí no seu coração. Que Deus tenha ministrado aí sobre a sua vida. E leiam Mateus 25, que ele tem muitas lições para dar aí, né? Leiam a Bíblia no geral. Muito bem. Último convite que eu deixo aqui. Eu criei recentemente um grupo no WhatsApp. Tá até o link na minha bio. Quem tiver interesse depois de lá participar. É um grupo onde todos os domingos eu venho compartilhando uma mensagem que eu tenho chamado de audiocast das mulheres sábias. Então, é um grupo só de mulheres, onde eu tenho compartilhado sabedoria bíblica para a nossa vida e para os nossos relacionamentos. Então, se você que está aqui na live, de repente tiver interesse, vai lá no link da minha bio e participa. Todos os domingos tem áudio novo lá e tem sido muito proveitoso, graças a Deus por isso. E eu quero deixar, então, aqui o meu agradecimento. Que Deus abençoe aí a sua noite, Lu. Abençoe a noite do pessoal aí. E amanhã, às 20h30, então, a gente se reúne. A live vai ficar salva. Reveja se você chegou no meio do caminho e me ajuda aí compartilhando essa mensagem. Beijo, Lu. Beijo, gente. Obrigada, viu? Beijo, tchau. Pessoal. Paz e sabedoria. Deus abençoe. Tchau, tchau.